Mas, queridos irmãos e irmãs, novamente renova a alegria, né, em nome de toda a comunidade aqui do Centro de Orientação Vocacional, o COV, de vossa presença hoje aqui nesta solenidade de Pentecostes e também solenidade para nossa casa, da presença, da graça, de termos também como Maria, nossa orientadora nesse discipulado. Ela é rainha dos apóstolos. No início da igreja estava presente, lá na sala de cima, ao receber os discípulos, a igreja, o Espírito Santo, e ela estava ali. Ela já estava plena do Espírito Santo. O anjo disse: isto que acontecerá contigo será obra do Espírito Santo. E ela, plena de Deus, foi aquela que sustentou os discípulos, os apóstolos, nesse momento de medo, mas depois da presença do Senhor de alegria, porque receberam com ela também a plenitude do Espírito Santo. Alegria também, né, dos amiguinhos aí virem celebrar até que enfim, né? Vocês vieram e viram o Padre Oswaldo celebrar, né? Outra vez vieram e disseram: vamos ver a missa do Padre Oswaldo. E não foi eu que presidi, não foi? Hoje já estão vendo. Até esqueci, eu ia falar o nome, esqueci os nomes. Anabela e João Pedro, né? Assim, esqueci da insensação e esqueci os nomes também. Mas queria só trazer alguns detalhes importantes, né, dentre tantos, da simbologia, né? Essa missa é plena de simbologia, tanto no rito quanto na palavra que nós escutamos. A primeira leitura, nós escutamos assim: quando chegou o dia de Pentecostes, ou seja, era uma celebração comum do povo já. Mas também a Páscoa era uma celebração comum, mas a novidade é Jesus. A ressurreição de Jesus, a vida de Jesus, que passa a contar novamente a partir dele a história, o antes e o depois de Cristo, mas a sua ressurreição também que traz uma vida diferente e renovada ao modo de crer daqueles que criam em Deus e esperavam também a ressurreição. Dia de Pentecostes, 50 dias depois da celebração da Páscoa, nós celebramos há 50 dias justamente esta solenidade que é fundamento da nossa existência cristã. Mas é muito interessante nós percebermos o seguinte: estavam os discípulos todos reunidos no mesmo lugar. Estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar. Hoje aqui é cenáculo. Hoje aqui é a sala superior, onde os discípulos costumavam se encontrar. Aqui é o lugar da assembleia reunida. Então também aqui nós esperamos, e Deus assim o quer, a graça, a bênção, a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós ouvimos um barulho de vento, uma ventania, às vezes o ano passado teve umas fumaças, né, de poeira, não era? Não teve? Ficou tudo amarelo, a gente fica olhando o que vai acontecer. O que vai acontecer? Imaginem só os discípulos fechados com medo dos judeus e ouvir um barulho. Pronto, estão derrubando a porta. Agora vai ser o nosso... né? Ou tantas outras coisas talvez pensaram. Mas vejam o sinal. O Espírito de Deus, ele vem suave. Mas precisou também uma ventania para tirar os discípulos do medo. Sabe quem disse: abramos as janelas para que entre a ventania do Espírito Santo? A irmã Etrate, eu ensaiei com ela, João 23. Então esse barulho não é simplesmente um símbolo. Essa ventania não é qualquer coisa. É a presença do Espírito que tira os discípulos do aconchego, da zona de conforto, do medo, para que eles possam abrir as portas de tal forma e as janelas, não só do ambiente onde se encontra, mas sobretudo do seu coração e da esperança, da firmeza no testemunho, porque o Espírito Santo faz isso.
O Espírito Santo envia em missão. Tanto é verdade que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas, porque simbolicamente as línguas de fogo é que eles perceberam. Mas vejam um detalhe, o Espírito Santo não faz confusão. O Espírito Santo une. O Espírito Santo é claro em sua mensagem. Então, falar em línguas aqui não é falar qualquer coisa. Os discípulos falaram de tal forma que cada um compreendia na sua própria língua. Isso é graça do Espírito. Imagina eu começar a falar romeno e anunciar, mesmo não sabendo. Você está embriagado? Não. Estou inebriado do Espírito. Mas a pessoa ali vai me entender. Esse é um detalhe muito importante da festa de hoje. O Espírito Santo se faz compreender. Mas como? Se eu procuro bastante na minha fé, no meu caminho, e às vezes tantas dificuldades, como é que ele fala? Opa, talvez você está fechado na tua sala, no teu eu. Está fechado no teu egoísmo, de tal forma que não tem espaço para Deus. Maria foi plena do Espírito justamente por isso, porque ela esvaziou-se de si. Os discípulos precisavam ser esvaziados de tantas coisas, inclusive do medo que impedia deles testemunharem. E uma vez livres dessa condição, nada mais segurou eles. Porque o Espírito teve espaço para justamente falar no coração deles e na alegria do testemunho também eles poderem anunciar Jesus. Interessante o salmo que nós rezamos hoje, que diz assim: se tiras o seu respiro, elas voltam, elas perecem, voltam ao pó de onde vieram. Se Deus tira de nós o seu espírito, que é a alma, não é? Que é a força vital que nós temos por dentro, que nos mantém de pé, não só em nível físico, mas sobretudo enquanto pessoas humanas, a imagem e semelhança de Deus que somos, nós morremos. Sem espírito. Quando Deus criou o céu e a terra, faça-se a luz. Mas no sexto dia, quando criou o homem e a mulher, nas narinas, e aí o homem e a mulher passou a ser um ser vivente. Hoje Jesus entra nesse espaço fechado, deseja, transmite a paz e sopra sobre os discípulos o Espírito. Transmite aos discípulos nesse sopro o Espírito. Na verdade, está querendo dizer e transmitindo uma nova existência para essas pessoas. Uma nova existência para a igreja. É um sopro novo. É uma nova criação. O Espírito Santo nos cria de novo. Nos faz novas criaturas. Mas essas criaturas agora sim capazes de deixar o medo de lado e de assumir a missão de Jesus. A missão sobretudo do amor e da misericórdia. Recebei o Espírito Santo. Eu vos envio assim como o Pai me enviou. O poder de Jesus é transmitido na misericórdia. Se vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqui não é uma dimensão somente do sacramento da reconciliação. É a capacidade da comunidade reunida ser portadora também da misericórdia de Deus. Então nós, uma vez que recebemos, melhor dizendo, o Espírito Santo no batismo, na crisma, e hoje de forma especial com o coração aberto, nessa solenidade de Pentecostes, precisamos viver essa realidade, sair do nosso comodismo e anunciar Jesus, com nossa vida, sobretudo, e se preciso for, também com nossas palavras. O Espírito Santo tira o medo,
Impulsiona a igreja nascente na pessoa dos discípulos ali reunidos, mas também impulsiona cada um de nós. Porque Ele nos doa na diversidade dos dons a sua presença. São diversos os ministérios, os diversos os serviços, diversas qualidades que o mesmo Espírito dá. Mas Ele não concede para que você te sinta mais realizado. Ele não concede para que você se sinta mais feliz, embora possa ser uma consequência. Ele concede os seus dons para o bem comum.